Seja bem-vindo ao Jornal Regional. José Seguro considerou que o governo ofendeu os portugueses ao elogiar o relatório do Fundo Monetário Internacional. O elogio foi feito pela voz do secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, Carlos Moedas. O líder do PS considera que quando o governo vem elogiar o relatório do FMI é uma ofensa aos portugueses, por considerar que aquilo que o governo está a fazer é elogiar propostas que destroem a coesão social, não havendo sequer uma linha sobre o crescimento económico, vincou o líder do PS. Ainda admite que pode ser necessário reforçar o Estado, mas sem confundir esse processo com cortes cegos e cortes da natureza daqueles que são propostos no relatório do FMI. O relatório do Fundo Monetário Internacional prevê vários cortes em vários setores, sendo um dos mais afetados o setor da educação. 50 mil professores estão em risco de serem dispensados. A sugestão é do Fundo Monetário Internacional e consta de um relatório divulgado pelo Jornal de Negócios com data de dezembro. O FMI recomenda ao governo português cortes mais profundos em várias áreas para alcançar os cortes de 4 mil milhões de euros na despesa necessários a partir de 2014. Cortar salários na função pública, pensões, subsídios de desemprego e outros apoios sociais, bem como o número de funcionários públicos, são algumas sugestões do FMI. O organismo considera que a forma mais fácil seria conseguir, na função pública, rescisões amigáveis e vai mais longe ao sugerir que após 2 anos na mobilidade especial, os funcionários sejam despedidos. O documento, que está já nas mãos do governo português, considera que algumas classes profissionais, como os polícias, militares, professores, médicos e juízes, têm demasiadas regalias e continuam a ser um grupo privilegiado na sociedade. No caso concreto dos professores, a dispensa de 50 mil permitiria uma poupança de 710 milhões de euros. O número de professores no desemprego duplicou em 2012 e as contas para 2013 destes profissionais parece que vão ficar ainda mais difíceis. Ficamos agora com a síntese das notícias regionais. É um novo recorde para o aeroporto Francisco Sá Carneiro, que no ano passado transportou mais de 6 milhões de passageiros. O número representa um crescimento de 0,8% face a 2011 e foi revelado pela ANA Aeroportos de Portugal. A carga movimentada também aumentou em relação a 2011 em cerca de 1,5%. A Ryanair foi a companhia aérea que mais transportou passageiros no aeroporto do Porto. Em segundo lugar ficou a TAP, que ainda assim teve uma quebra no número de passageiros. A administração da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto vai suspender até ao final do mês de janeiro a decisão de acabar com o passe gratuito para os familiares dos trabalhadores e reformados da empresa. A notícia foi avançada pela agência Lusa, que cita uma fonte sindical. Segundo a Comissão de Trabalhadores da STCP, até ao final de janeiro irão tentar uma negociação para que a empresa não avance com a medida. A reabilitação do mercado do Bolhão está na agenda do dia há vários anos e envolta também em várias polémicas, mas, ao que tudo indica, pode avançar nos próximos tempos com uma resolução. Os grupos parlamentares do PST e do CDS-PP apresentaram em dezembro um projeto de resolução pedindo que o Governo desenvolva esforços para tornar elegível para cofinanciamento comunitário a reabilitação do mercado. Antes, já os grupos parlamentares do PCP e do Bloco tinham feito o mesmo e deram entrada na Assembleia com projetos de resolução. Este ano, no orçamento camarário, está inscrita a verba de 700 mil euros para obras de melhoramento. Recorde-se que o Executivo, liderado por Rui Rio, diz ser impossível avançar com as obras de 20 mil milhões de euros sem apoio substancial de fundos comunitários, algo que pode acontecer com a pressão dos vários grupos parlamentares.
Era o nome mais ouvido como possível candidato do PSD à autarquia de Gaia. Marco António Costa, afinal, vai ficar no governo e não será ele a discutir o destino da autarquia. Apontado por Menezes como seu sucessor, Marco António diz sensível às preocupações do primeiro-ministro e aos apelos que lhe foram feitos para que ficasse na atual pasta da Secretaria de Estado da Segurança Social. Sem Marco António Costa na corrida, resta saber quem vai ser eleito candidato do Partido Social Democrata a Vila Nova de Gaia. Está a fazer um ano que a televisão digital terrestre chegou a Portugal. A DECO faz o balanço e garante que o resultado não foi esperado. Tanto mais que as queixas ao longo de 2012 continuaram a chegar à DECO, principalmente pela fraca qualidade do sinal da TDT. Há um ano foi assim. Um ecrã a negro, uma imagem da TDT acompanhada do número para o qual se podia ligar para obter mais informações. Já passou um ano desde que a televisão digital terrestre chegou a Portugal. As mudanças foram muitas, mas, segundo a DECO, o balanço não é de todo positivo. O balanço que a DECO faz não é um balanço positivo como esperávamos. O processo de implementação da TDT em Portugal conheceu alguns problemas e que ainda não estão, consideramos nós, totalmente resolvidos. A 29 de abril de 2009 começaram a ser emitidas as primeiras transmissões da televisão digital terrestre em Portugal. Mas os emissores começaram a ser desligados por fases, sendo que desde 2011 Alenquer, Cacém e Nazaré foram consideradas zonas piloto. O emissor de Palmela foi o primeiro a ser desligado. Seguiram-se numa segunda fase Açores e Madeira. E dia 26 de abril de 2012 o país passou pelo switch off. E a partir de então, apenas com um aparelho próprio se pôde continuar a ver televisão. Mas as dúvidas quanto aos descodificadores foram muitas e as principais dificuldades prenderam-se essencialmente com a falta de informação. Sentimos que houve aqui alguma falta de informação às populações, numa questão que diz respeito a quase todos nós, não é? Quase todos nós temos televisão em casa e, portanto, numa primeira fase podemos dizer que talvez a informação tardia. Esperava-se que a TDT permitisse aos clientes usufruir de uma melhor qualidade de imagem. No entanto, muitas foram as queixas que chegaram à DECO no decorrer de 2012, em causa a fraca qualidade do sinal. Mas não só. Também se esperava que o investimento permitisse ter mais canais disponíveis. As principais queixas têm a ver, por um lado, com a ausência de sinal em algumas zonas e, por outro lado, com um sinal insuficiente. Portanto, zonas que têm sinal, mas que não está ativo sempre, que depende das horas e, portanto, que não permite uma visualização correta. Em primeiro lugar, sentimos que houve aqui alguma falta de informação às populações, numa questão que diz respeito a quase todos nós, não é? Quase todos nós temos televisão em casa e, portanto, numa primeira fase podemos dizer que talvez a informação tardia. De norte a sul, a TDT marcou o arranque de uma nova era na televisão portuguesa. E ficamos agora com o comentário no Jornal Regional. Comigo tenho Ricardo Bexiga. Ricardo, boa noite. Obrigado pela sua presença. Começamos precisamente com um tema que trará certamente muita surpresa. Marco António Costa não é, afinal, o candidato à Câmara de Gaia. É uma surpresa. É uma surpresa. O Dr. Marco António tinha na semana passada anunciado publicamente numa entrevista ao Jornal Notícias que seria o candidato à Câmara Municipal de Gaia. Fez, aliás, uma semana inteira nas suas funções de secretário de Estado, já quase que em pré-campanha de candidato à Câmara Municipal de Gaia, e surpreendentemente sabemos hoje que afinal não vai ser o candidato, sem uma razão verdadeiramente explicada, apenas dizendo que teria sido a pedido do Primeiro-Ministro. Vamos ver o que é que essa situação vai criar do ponto de vista da escolha de candidatos a Vila Nova de Gaia e, sobretudo, vamos ver se não vai haver também em Vila Nova de Gaia, no PSD de Vila Nova de Gaia, uma fratura do ponto de vista dos possíveis sucessores do Dr. Filipe Menezes. Parece-lhe que isso poderá estar em iminência?
Eu penso que sim. Que nomes poderão estar em cima da mesa para, digamos assim, suceder a Marco António Costa, que seria aqui a escolha mais previsível do PSD? Eu queria lhe dizer que quando a semana passada, de uma forma inesperada, de certa forma, inesperada e extemporânea, o Dr. Marco António avançou, eu pensei que esse avanço tinha a ver com o facto de haver muitos candidatos, muitos putativos candidatos à Câmara. E, portanto, penso que é uma situação que o PSD em Gaia vai ter dificuldade em gerir. Há candidatos que têm essa vontade porque são hoje já vereadores, mas há também um conjunto de dirigentes do Partido Social Democrata que mostraram já muita vontade em concorrer a um conselho, que é um conselho importante da área metropolitana e onde naturalmente querem aproveitar a boleia da saída do Dr. Filipe Menezes para assumirem a presidência. Vamos ver, penso que será um problema que o PSD vai ter que gerir com cuidado. Acha que a importância dos dossiês sociais poderão ter tido influência aqui nesta não escolha deste nome por parte do PSD? Não, eu acho que, infelizmente, as campanhas autárquicas, em lugar de serem a escolha de projetos e de lideranças para demonstrarem que é possível implementar esses projetos políticos para as autarquias, são, de facto, uma certa feira de vaidades para protagonismos políticos. E, de facto, não se percebe como é que uma Câmara, que é neste momento um partido político, esse partido político não tenha o controle da gestão do futuro desse projeto que, à partida, terá para Vila Nova de Gaia. Portanto, não faz sentido estar a misturar aqui política do governo com política autárquica. Acho que as carreiras políticas devem ser feitas ao serviço das populações e ao serviço do bem público e, portanto, vejo de uma forma muito negativa estas instabilidades e estas mudanças sucessivas do PSD que retiram a confiança, a meu ver, dos cidadãos e dos eleitores de Vila Nova de Gaia no projeto do PSD. É como água e dividido, mas com sentido de responsabilidade corrente do sentido de Estado, que obriga a que a opção seja a que melhor serve o interesse coletivo, que Marco António Costa aceitou esta solução. São declarações... Helena, eu, para ser sincero e conhecendo minimamente o Dr. Marco António e aquilo que tem sido a sua carreira política, que esteve em Valongo, saltou para Vila Nova de Gaia, saltou depois para o Governo, eu penso que ele está claramente a pôr a sua carreira política à frente dos interesses das populações e, portanto, a meu ver, num quadro de remodelação governamental que todos os analistas políticos neste momento estão a projetar, eu penso que terá sido prometido uma promoção ao Dr. Marco António. Acredita nisso? Acredito, aliás, ele neste momento é um homem que tem afirmado a sua força no contexto das políticas sociais em Portugal. De certa forma tem feito uma sombra ao atual ministro Mota Soares, que, como sabe, é nomeado pelo PP, pelo parceiro do PSD. É uma área importantíssima, sobretudo na situação que hoje atravessamos no país e, a meu ver, farei essa extrapolação, vinculando-me só a mim próprio, naturalmente, mas, a meu ver, terá sido prometido ao Dr. Marco António que ele iria suceder ao ministro Mota Soares. E aqui, se calhar, então, estará em causa precisamente essa promoção. Eu penso que o Dr. Marco António terá colocado à frente dos interesses das populações e do Conselho o seu interesse pessoal em progredir do ponto de vista de carreira política. A Conselhia admite que a candidatura de Marco António Costa seria a que mais uniria o partido e mais entusiasmaria o eleitorado. Bom, o Dr. Marco António, suponho que ainda tem um mandato suspenso de vice-presidente da Câmara Municipal de Gaia, portanto teria a legitimidade de ser alguém que vinha da equipa autárquica e, por outro lado, é alguém que, pelas funções políticas que desempenha ou que desempenhou antes de suspender na distrital do PSD, teria essa força de união e, como há pouco referimos, teria a capacidade de afastar todos os outros putativos concorrentes que neste momento poderão abrir uma luta forte de sucessão ao Dr. Filipe Menezes. Já também tinha substituído precisamente Luís Filipe Menezes à frente da Câmara Municipal de Gaia. Exatamente, ele era vice-presidente, suspendeu o mandato para ocupar funções governativas. Se agora regressasse à Câmara com a saída do Dr. Filipe Menezes da Câmara de Gaia, que se projeta que seja nos próximos meses para assumir plenamente o seu estatuto de candidato à Câmara do Porto, ele ocuparia o seu lugar de vice-presidente e, portanto, seria uma sucessão normal no quadro da política autárquica do PSD em Gondomar. Assim não, em Vila Nova de Gaia, peço desculpa, assim não. Assim há, de facto, uma situação que muda completamente os planos do PSD e, a meu ver, não vai ser fácil a escolha do PSD para uma Câmara onde o PS também vai apostar muito forte. E, aliás, foi mandatado o Presidente do PSD de Gaia para que proponha no mais curto espaço de tempo possível uma solução que, sendo ganhadora, mobiliza a maioria dos militantes, mas principalmente a maioria dos eleitores. E que o tempo também, digamos assim, está a ficar curto para o PSD, para escolher um nome
Sabemos que há várias câmaras que já têm todos os nomes escolhidos. A Câmara de Gaia é, de facto, o impasse. Exatamente. E, sobretudo, com esta preocupação natural que se perspectiva da parte do Presidente da Conselhia e dos responsáveis distritais do PSD, que se houver aqui um hiato de tempo muito grande, haja, de facto, um conjunto de nomes que comecem a aparecer e que acabem por criar uma situação de fragilidade e de fratura no quadro da estratégia do PSD para a Câmara de Vila Nova de Gaia. Muito bem, certamente nos próximos dias, ou até mesmo na próxima semana, o PSD irá escolher um nome para a Câmara de Gaia. Ricardo Seguro, José Seguro acusa o Governo de ofender os portugueses ao elogiar o relatório do FMI. Não foi só o líder da oposição, António José Seguro, que o fez. Relembrava, por exemplo, que o presidente da distrital do PSD de Lisboa e presidente da Câmara Municipal de Cascais pediu até a demissão do secretário de Estado, Carlos Moedas, que apareceu a patrocinar este estudo, porque de facto este relatório é um relatório muito preocupante na medida em que faz um desmantelamento completo daquilo que é o Estado Social tal como nós hoje o conhecemos e sobretudo afasta-se completamente daquilo que é o contrato político que o PSD estabeleceu com os seus eleitores quando apresentou um programa nas últimas eleições legislativas. Há de facto aqui um defraudar de expectativas e há sobretudo aqui um relatório que desconhece a realidade nacional e que é absolutamente insensível aos grandes problemas sociais que hoje atravessamos em Portugal e que apenas olha para o país numa lógica de folha de Excel, numa lógica de cortes cegos de custos, sem considerar que o interesse principal das políticas públicas são as pessoas. Como é que poderemos considerar este relatório do FMI que propõe, digamos assim, cortes em todos os setores portugueses? É uma operação financeira. Eu penso que o grande problema das pessoas que neste momento fazem a assessoria do Governo, seja fora, seja dentro do Governo, no caso do Secretário de Estado também, Carlos Moedas, é que tem uma perspectiva do país meramente financeira. Tem o deve e o haver, esquecem as pessoas e esquecem fundamentalmente que não se pode gerir um país como se gera uma pessoa, como se gera uma empresa. Há que considerar o fator pessoas e o político não é um técnico. E a diferença entre o político e o técnico é que o político tem como função gerir interesses, realizar as perspectivas e realizar aquilo que são os desejos dos eleitores e, sobretudo, criar situações de equilíbrio e situações de consenso e soluções negociais. Este relatório é, pura e simplesmente, um conjunto de medidas em que o diagnóstico, a meu ver, é errado, porque diz que o problema do país é o Estado, e a solução também é errada porque apenas olha para o corte da despesa e não tem em consideração depois todo o impacto que esse corte na despesa tem na qualidade de vida das pessoas. Isto é um relatório, parece-lhe que o Governo vai de alguma forma, digamos assim, acatar estes conselhos que estão neste relatório? Eu acho que há já uma fratura no Governo sobre este relatório, porque já ontem assistimos o secretário de Estado, Carlos Moedas, a defender em conferência de imprensa este relatório, ao mesmo tempo que elogiou. o Ministro... Exatamente, elogiou e defendeu. E ao mesmo tempo o Ministro Mota Soares a dizer que não concordava com o relatório e que havia, de facto, erros nesse relatório. Portanto, eu penso que vai haver aqui mais uma divergência muito grande das diferentes sensibilidades que existem no Governo. Hoje, aliás, a comunicação social demonstra que há um conjunto muito grande de dirigentes dos dois partidos que constituem a base do Governo que também são contra este relatório. Eu acho que o Primeiro-Ministro tem mais aqui uma bota para descalçar e vai ser muito difícil criar consenso, mesmo dentro do Governo e mesmo dentro das forças políticas que suportam o Governo, para a implementação deste relatório na realidade portuguesa. Onde é que fica a economia se chegar mesmo o Governo a implementar estas medidas que estão neste relatório? Bom, eu acho que, mais uma vez, há aqui uma ideia errada, que é a ideia de que, acabando com o setor público, teremos um setor privado que vai suportar o desenvolvimento e o crescimento do país. E este Governo tem que perceber que o Estado e o setor público em Portugal têm a força que têm, não por uma razão qualquer de natureza ideológica, mas porque teve que substituir a incapacidade do setor privado em aguentar o desenvolvimento e o crescimento do país. E, portanto, se houver este corte que, do ponto de vista de emprego público, do ponto de vista de subsídios, do ponto de vista de funcionamento de setores essenciais como a educação e a saúde, tiverem estes cortes, eu acho que esta espiral recessiva, que até o próprio Presidente da República já se referiu, vai ainda ser mais agravada, com consequências muito nefastas para todos nós.
E um dos pontos em que realmente o relatório do FMI, digamos assim, é mais severo é na educação. Propõe o despedimento de 50 mil professores. Não, e mais do que isso, este relatório propõe que se triplique o número de despedimentos no setor público que está previsto no memorando, atingindo setores tão essenciais à qualidade de vida das pessoas e designadamente o caso da educação, porque ao colocar um despedimento com essa gravidade no setor da educação, o que vai ficar em causa é de facto tudo aquilo que é o direito ao acesso à formação pública e à educação, porque designadamente este relatório o que propõe é que passe a privilegiar o setor privado da educação face ao setor público, tal como aliás o faz para a saúde, presumindo que temos em Portugal uma população capaz de pagar um serviço que até agora foi gratuito e que foi essencial ao sucesso e ao desenvolvimento deste país. Aconselha também rescisões amigáveis e o aumento das propinas. É verdade, mais uma vez pressupondo que perante esta escalada recessiva e perante as dificuldades que as famílias atravessam, vai haver a capacidade das pessoas que menos capacidade económica têm para ainda suportar propinas em valores, por exemplo, que podem chegar, segundo o relatório, a 3 vezes mais do atual valor. E isso, de facto, é insuportável e vai pôr em causa o acesso ao ensino das pessoas. Muito bem, só para terminarmos também este tema neste comentário, passarmos ao terceiro tema, ficamos aqui com as palavras de Carlos Moedas. A importância deste relatório é que realmente é um relatório quantificado, muito bem feito, muito bem trabalhado, e que eu espero que seja lido por todos, pelos partidos políticos, pela sociedade civil em geral, porque ele é importante. Foram então estas as palavras de Carlos Moedas relativamente ao relatório do FMI. E o bastonário da Ordem dos Médicos denunciou que há clínicos que estão a ser proibidos de prescrever alguns medicamentos. Aliás, é uma medida que já tinha sido anunciada pelos responsáveis do Ministério da Saúde, colocando mais uma vez o resultado económico à frente daquilo que deve ser o objetivo do funcionamento de um Sistema Nacional de Saúde, colocando em causa, inclusivamente, a saúde dos pacientes, apenas porque tem que se cumprir metas orçamentais e essas metas orçamentais não são compatíveis com o receituário de medicamentos que são essenciais, muitas vezes, a pessoas idosas, a pessoas que têm doenças graves, mas que, infelizmente, são medicamentos bastante caros. Um racionamento dos medicamentos que pode trazer consequências graves para muitos doentes. Já está a ter, até porque normalmente atinge pessoas que não têm capacidade económica para, através da sua deslocação à farmácia, poderem adquirir estes medicamentos. E, portanto, ou os hospitais públicos garantem o acesso a esta medicação essencial ao bem-estar e à saúde das pessoas, ou então estas pessoas irão, de facto, não ter qualquer capacidade para suportar os seus problemas de saúde. E o bastonário dá o exemplo concreto da hepatite C. Exatamente. Mais uma vez, são as doenças mais graves, são as doenças que muitas vezes, infelizmente, afetam os segmentos mais pobres da sociedade portuguesa, que, perante esta situação de gestão financeira do setor da saúde, são prejudicados. E, sobretudo, há aqui um dado que eu acho que é relevante, que é retirar a autonomia aos médicos. Qual é o papel do médico? Como é que é neste possível, momento? e por isso o bastonário da Ordem dos Médicos veio a público criticar esta medida, porque além da questão orçamental, há de facto a retirada da autonomia aos médicos, que tal como qualquer profissional que tem um código deontológico e tem obrigações perante o doente, fica numa situação muito problemática entre respeitar o seu estatuto deontológico de dar o medicamento que o doente precisa e uma orientação administrativa de não dar esse medicamento por razões meramente financeiras. Questiona-se também aqui o papel dos médicos. Exatamente, a sua autonomia, aquilo que é, do fundo, a base do estatuto deontológico dos médicos, que é a sua fidelidade fundamentalmente ao tratamento do doente e à saúde pública em geral. O Presidente da Associação Portuguesa de Biomédica lamentou que haja em Portugal hospitais com políticas diferentes no que se refere ao acesso aos medicamentos. E depois temos essa situação, não é? Porque neste momento é já possível ter que selecionar os hospitais, mesmo os hospitais públicos, em função da maior ou menor liberalidade com que as administrações hospitalares deixam os seus médicos para receitar determinado tipo de medicamentos. E, portanto, nós vamos passar a ter que escolher os hospitais, não em função daquilo que é o médico com quem estamos habituados a trabalhar, mas em função desse médico ter ou não ter a liberdade de poder receitar os medicamentos que eu preciso, o que é, de facto, uma incongruência e que não tem qualquer fundamento.
Se por um lado falamos que todos os cidadãos têm direito ao tratamento e o direito à saúde e também aos cuidados primários de saúde, de facto, isto vem pôr em causa muitas destas premissas. E mais uma vez, recordando até a conversa da última semana, questões constitucionais aqui gravíssimas, não é? Até que ponto, por mera decisão administrativa, nem sequer é uma norma legal, as administrações hospitalares podem condicionar direitos que estão constitucionalmente previstos, que é o direito à saúde e o acesso à saúde. Podem ser punidos? Podem ser punidos dificilmente. Se esta questão em termos legais, se esta questão pode ser colocada em avaliação nos tribunais, penso que sim. Eu penso que qualquer doente que vá a um hospital que precise de um medicamento e o médico recusa-se a receitar esse medicamento por razões meramente financeiras, eu penso que o doente poderá, designadamente, se tiver um prejuízo grave com essa medida, responsabilizar o médico e a administração hospitalar pelas consequências dessa decisão. Muito bem, esclarecimentos então relativamente a este racionamento dos medicamentos nos hospitais e ficamos agora com o nosso último tema, também para fechar este comentário. A Presidente da Assembleia da República afirmou esta quinta-feira esperar que a 10ª Comissão de Inquérito ao caso Camarate seja tão eficiente que possa ser a derradeira e declarou que nunca é tarde para conhecer a verdade. Eu acho que já ninguém acredita nesta situação. A 10ª Comissão, ninguém fez o balanço das anteriores comissões que foram constituídas na Assembleia da República. Foram, como sabe, escritos diversos livros acerca da situação do caso Camarate. Tanta tinta já fez correr. Exatamente. Temos várias teorias, vários responsáveis políticos da altura já expressaram a sua oposição. Estar a retomar mais uma comissão sem, de facto, se perceber verdadeiramente o que é que se pretende. Quais são as linhas orientadoras desta investigação? Quais são os objetivos? Eu acho que, de facto, não faz qualquer sentido e é, talvez, um ajuste de contas entre algumas pessoas envolvidas neste acidente tão polémico, mas que, a meu ver, em nada traz à saúde e à confiança do cidadão na política e nos órgãos legislativos, designadamente na Assembleia da República. Este caso, Camarate, vem de alguma forma refletir a morosidade da justiça portuguesa? Bom, aqui não é só a morosidade da justiça portuguesa, porque do ponto de vista da justiça portuguesa este caso já terminou. Já passou tanto tempo que a justiça já não se pronuncia. O que nós vemos é a morosidade da própria Assembleia da República e, sobretudo, a incapacidade em tirar conclusões que esclarecessem verdadeiramente os cidadãos daquilo que se passou e dar por encerrado um capítulo que é um capítulo que já está muito distante na história política portuguesa e que, a meu ver, em nada beneficia estarmos agora, mais uma vez, a esclarecer algo que se calhar já está esclarecido. Houve um acidente, o acidente é suspeito e impossível de determinar porque é que aquele avião caiu nas condições em que caiu. Muito bem, Ricardo. Muito obrigada. Voltamos a ver-nos para a semana. Quanto a nós, ficamos com o tempo para amanhã. E no norte é esperado céu muito nublado, no centro céu com períodos muito nublado e no sul céu nublado e períodos de chuva. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 13 graus e uma mínima de 6. Em Lisboa a máxima será de 14 graus e a mínima de 8 graus. E em Faro a máxima é de 17 graus e a mínima de 9. É tudo por hoje, já sabem, a informação regressa amanhã. Até lá, fique bem.